temos que conhecer. Estamos falando aqui da regularização judicial. A adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer. Eu estou obrigando o sujeito a transferir para mim. Por que eu não uso a ação de adjudicação? Porque eu uso a adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer. Porque a obrigação de fazer não resolve. Eu faço a obrigação de fazer, o juiz condena o sujeito a pagar multa. Ele não paga a multa e também não transfere, ou seja, não resolveu o problema. É algo sério. Então a adjudicação compulsória eu vou usufruir dela. Por quê? Porque ela vai obrigar o vendedor a transferir. Mas se ele não transferir porque ele sumiu, não quer transferir, o judiciário faz isso. Eles pedem uma ordem, que é a carta de adjudicação, e eu consigo resolver o problema. Então fique atento. Lembrando que dá para fazer a adjudicação compulsória também extrajudicial e exige escritura pública, hein? A adjudicação compulsória é muito utilizada para regularizar imóveis no Brasil, mas é uma forma derivada, não originária. Retificação de área, eu quero retificar a área, eu quero corrigir a área. Então eu utilizo a ação de retificação de área, uma ação muito importante. A ação de retificação de área é para corrigir a área. Mas existe ainda a ação demarcatória, né? Que é uma ação importante também, que também é uma ação que eu uso para regularizar imóveis. A ação demarcatória é o procedimento especial de jurisdição contenciosa que serve para regularizar áreas particulares, pois as terras públicas não dá para usar, não possuem ação chamada demarcatória, mas terras públicas nós usamos outro nome, é ação discriminatória. Quando é público, eu vou usar ação discriminatória. Quando é particular, demarcatória, tá? Então não vamos errar nesse sentido. Uma ação muito utilizada também, uma ação muito utilizada para demarcar áreas. E existe a ação de divisão de terras, também uma ação interessante, importante, que nós vamos usar também para poder regularizar imóveis. A ação de divisão de terras é uma ação muito importante, muito utilizada no Brasil. Ela tem o objetivo de regularizar terras particulares, é reconhecida como uma ação real imobiliária, e o seu objetivo é acabar com o condômino, né? Ou seja, separar a parte que corresponde a cada um dos proprietários. Então, esse é o objetivo da ação de divisão de terras. Essa ação pode ser usada tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Então, é uma ação que a gente tinha que saber também. Não confunda essa ação com extinção de condomínio, que é outra ação, tá bom? Isso é importante. Sabendo disso, gente, o que eu preciso saber também? Existem meios para regularizar imóvel judiciais, extrajudiciais, nós já falamos das escrituras públicas, e administrativos. E quando eu vou usufruir desse cenário dentro do nosso trabalho de regularização de imóveis, o que é importante saber também? Existem tarifas, taxas que são cobradas. Então eu vou fazer uma REURB, se não é a REURB S, eu vou pagar. Taxa de serviço, eu vou pagar. E existem situações em que no direito tributário imobiliário e também no direito administrativo eu consigo isenção, né? Isenção, e isso é muito importante, isenção de tributos. Então vamos estudar isso para a gente ficar craque no assunto. Então, professor Júlio, o que é a isenção tributária que é aplicada na prefeitura, União, Estado, município, quando cobra uma taxa? E tributária, de fato, quando algum tributo deixa de ser cobrado? É um benefício. A isenção tributária é um benefício concedido pelo governo que dispensa determinadas pessoas, físicas ou jurídicas, do pagamento total parcial dos impostos e taxas. É isso. Isenção tributária é isso. É uma forma de incentivo fiscal, sim, que visa atender os objetivos econômicos, sociais ou políticos específicos. Então, nós podemos, de fato, ter a isenção tributária em tributos, mas isso é muito comum também ocorrer, sim, em taxas cobradas pela prefeitura, União, Estado e município. Isso é real, tá? Isso é importante. A isenção tributária, gente, ela é um assunto complexo, é compreensível, mas é importante a gente entender na nossa pós, para a gente saber quando a gente vai pagar ou não uma taxa de serviço, né? Ou fazer um recolhimento de um tributo. Na regularização de imóveis, isso tem a ver muito com o que a gente faz no dia a dia. Para garantir que a isenção tributária seja aplicada de fato, corretamente, e esteja, né, em conformidade com a legislação, é fundamental seguir alguns passos importantes, e eu quero ensinar tudo a você. Então, o que eu preciso que você saiba? Isenção tributária é diferente, muito diferente, tá? Então isso é importante, de anistia, tá? Não confunda anistia com isenção tributária. Isenção tributária é um benefício concedido pelo governo que dispensa determinadas pessoas físicas ou jurídicas do pagamento total ou parcial de impostos e taxas. Taxas nós pagamos para a União, para o Estado e município. Tem a ver com a regularização de imóveis administrativa e judicial. Então, quando eu falo de isenção,
é uma forma de incentivo fiscal que visa atender os objetivos econômicos, sociais, políticos específicos, tá? A isenção tributária, gente, ela pode ser concedida de forma temporária ou permanente. Anote aí. Então, pode acontecer de uma lei permitir isso temporariamente. É muito comum na regularização de imóveis. Ou permanentemente, tá? É fato, é sempre regulamentada por leis e regulamentos tributários. Nós temos regulamentos tributários também. Outro ponto que eu queria falar com você, que é importante ressaltar também. A isenção tributária, gente, não se aplica na renúncia dos deveres e obrigações, hein? Não se aplica, anote aí que isso é importante. Isenção tributária não se aplica na renúncia dos deveres e obrigações legais por parte dos beneficiados. E eu trago para você que eles ainda devem cumprir outras obrigações fiscais, como a apresentação de declarações, prestação de contas e também o cumprimento de outras exigências legais, tá? Isso é importante também. Quem pode se beneficiar da isenção tributária? No Brasil, a isenção tributária, gente, ela pode beneficiar diferentes categorias, tá? De pessoas físicas e jurídicas. E algumas dessas principais categorias podem ser beneficiadas da isenção tributária no nosso país. Eu trago a pessoa física, né, de baixa renda, idosos é muito comum, idosos, baixa renda, idosos, pessoas com deficiências também, e também doadores, entidades beneficentes também. Então é muito comum isso. Pessoas de baixa renda, existem programas sociais e benefícios específicos destinados, né, às pessoas de baixa renda, como a isenção de imposto de renda para pessoas com renda abaixo do limite estabelecido na Receita Federal, é muito comum. Para pessoas idosas é muito comum o quê? A isenção, né? A isenção para idosos que ocorre para obter o benefício da isenção. Normalmente o idoso ele tem um desconto em impostos específicos. Eu trago vários exemplos, né? Imposto de renda, IPVA, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é uma realidade. Em relação às pessoas com deficiência, nós temos o quê? As isenções de impostos para pessoas com deficiência acontecem em várias situações, né? Nós tivemos uma reforma tributária, nós tivemos no passado o ICMS, né, o IPI, agora com a reforma tributária mudou, né, mas nós sempre tivemos, né, muito comum. Doadores, né, da entidades beneficentes também, as doações para entidades beneficentes também reconhecidas pelo governo, podem deduzir impostos, normalmente imposto de renda devido. Em relação à empresa, podemos dizer que empresas de setores específicos também têm, né? Microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional, na época, né, antes da reforma tributária, ainda é um regime tributário simplificado, que oferece isenções e reduções de impostos para microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadram nos requisitos estabelecidos. Existe ainda também as isenções no setor agropecuário, muito comum. Existem programas e incentivos fiscais para o setor agropecuário, como a isenção de impostos sobre a comercialização de produtos agrícolas em determinadas situações, é uma realidade. Existem também isenções nas empresas de inovação e tecnologia, empresas que atuam na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que podem obter benefícios fiscais com a isenção e redução do imposto de renda e também outros tributos. Com a reforma tributária também você usufrui disso, então muito interessante. Cuidado, tá? Isenção tributária é uma coisa e existe ainda o termo imunidade tributária. Na imunidade tributária, o Estado não está abrindo mão de uma receita específica, pois essa imunidade ela é estabelecida na Constituição Federal e não pode ser revogada por leis, né, ordinárias ou por vontade do governo. E a imunidade tributária é uma garantia constitucional, né, gente, que impede que determinados entes, atividades ou ainda bens sejam objeto de tributação independente da vontade do Estado. Então, isso chama imunidade tributária. Na imunidade tributária, o que é importante a gente lembrar também? Ao contrário da isenção tributária, que é concedida por meio de lei, né, legislação específica, e pode ser revogada ou alterada pelo governo, a imunidade tributária ela é uma limitação. Ela é uma limitação imposta pela Constituição Federal aos poderes de tributação do Estado. E a imunidade tributária é permanente e não está sujeita à mudança por vontade das autoridades tributárias de jeito nenhum. Eu trago para você que a imunidade tributária ela está relacionada a determinadas situações específicas e pode abranger, sim, também, por exemplo, eu trago vários exemplos, instituições religiosas, é muito comum a imunidade tributária, hein? Muito comum instituições religiosas, é um serviço que o advogado
pode prestar o corretor, engenheiro, arquiteto, e tem a ver com a regularização de imóveis também, tem a ver com o nosso trabalho. Lidar com essas questões de isenção, né, tem a ver com regularização. Isenção e anistia tem tudo a ver, imunidade tributária tem tudo a ver com regularização de imóveis. Essa parte nós fazemos também, por isso a nossa pós é muito completa. E guarde aí, ó, olha o mercado que você tem para atuar, para conseguir, né, trabalhar com essas questões de imunidade tributária. Você tem um mercado absurdo. A imunidade tributária, gente, ela está relacionada a determinadas situações específicas e pode abranger vários exemplos. Eu falei aqui igreja, cultos religiosos, de qualquer religião, ou seja, instituições religiosas, mas partidos políticos também. Olha um serviço para você prestar, olha o nicho de mercado. Templos de qualquer culto, livros, jornais, periódicos, entre outros também. Essas entidades ou bens imunes estão protegidos de serem objeto de tributação pelo poder público, né, independente do impacto financeiro que isso possa ter para o governo, é uma realidade. E é importante falar também que, embora a imunidade tributária seja uma garantia constitucional, a sua interpretação é aplicada, a sua aplicação também pode ser objeto de discussões, decisões jurídicas. Tem vários casos aí que nós percebemos decisões jurídicas de fato, práticas, né? E a imunidade tem tudo a ver com a anistia também. Vamos lá, ponto importante para ajudar nossos clientes, é o nosso serviço, hein, gente? É o nosso serviço. Vamos lá, isso o engenheiro tem que fazer, o advogado tem que fazer, quem faz a nossa aposta tem que fazer. Qual é o passo a passo para conseguir essa isenção tributária? No Brasil, gente, o processo aqui após ensina passo a passo, hein? Passo a passo. Vamos juntos aqui. Olha só, hein? Sala lotada, que sucesso essa pós, que pós-graduação, hein? Essa pós-graduação em regularização de imóveis é um sucesso, né, gente? Não tem igual no Brasil. Podem querer copiar, inventar, mas não tem. Você vai fazer pós-cara, pagar muito caro, para aprender o quê? Direito civil. Direito civil. E aqui não. Aqui é pós para advogado, engenheiro, arquiteto, porque a gente fala de regularização de imóveis em todos os gêneros, né, registral e administrativo, inclusive as questões tributárias, né? Isso é importante. E aí, gente, já tomou sua aguinha hoje, hein? Vamos tomar aguinha, hein? Vamos lá. Que aula, que legal, né? Que encontro gostoso, hein? Chega o grande momento. Vamos trabalhar agora com prática, né? Prática. Vamos trabalhar com prática. Professor Júlio, como que eu faço isso? Quanto que eu cobro? Então, um engenheiro, um advogado, sempre vamos falar de preço, precificação. E detalhe, a nossa pós-graduação, gente, a ementa é fantástica, hein? Não tem igual essa pós-graduação de regularização de imóveis. Mas, além da ementa ser muito boa, das aulas gravadas, sempre atualizadas, sempre, tem que participar do plantão de dúvidas e oficina de prática, que é uma vez por mês, porque vai fazer toda a diferença na tua vida. E outra, você consegue trazer questões práticas do seu dia a dia, casos práticos do seu escritório. Você consegue trazer questões de precificação e o professor te ajuda com muito carinho, tá? Para corrigir, para conseguir fazer isenção de questões tributárias, é cobrado normalmente 5 até 20% do valor, na verdade, do valor de economia, o termo utilizado, né, do valor de economia, de 5 a 20% do valor de economia mensal vezes 12. Então, qual que é a tabela? Professor, quanto que eu vou cobrar? Você vai cobrar 5 a 20%, dependendo do serviço, da economia do mês. Aí você faz vezes 12. Esse serviço meu vai te causar uma economia, qual economia por mês? R$1.000, faz vezes 12 mil de honorários. É isso que é cobrado para fazer esse tipo de serviço, tá? Tem gente que cobra por diligência, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, 1 salário mínimo, aí vai de você, tá? Mas é isso que é cobrado no mercado real, sem entrar em detalhes nas tabelas, advogados, engenheiros, tá bom? Qual que é o passo a passo? No Brasil, para obter isenção tributária, gente, pode variar dependendo do tipo de imposto ou benefício fiscal específico que você deseja obter, que o nosso cliente deseja obter. No entanto, eu trago passo a passo aqui, vamos lá. Primeiro passo que eu faço é um checklist. Tem que identifique o tipo de isenção tributária desejado. Tem que fazer isso. É um exercício que nós temos que fazer, gente. Tem que fazer e é muito importante, tá? Tem que fazer e é muito importante. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque